Se você estivesse começando a construir seu patrimônio hoje e viesse me perguntar, Rafael, como que eu devo começar a investir? O que eu devo fazer? O que eu ia dizer para você é que não existe uma resposta única, porque cada indivíduo, cada investidor tem seu perfil, tem seu objetivo, tem seu nível de tolerância ao risco, tem seu fluxo de renda, se é um fluxo previsível ou se é um fluxo mais volátil, como de um empreendedor. Então, para cada pessoa existe um portfólio que deve atender ao seu objetivo e ao seu estilo de vida. A partir daí, nesse vídeo eu quero mostrar a você como que um gestor de patrimônio ele pensa na hora de montar um portfólio para um cliente e como que isso difere de você simplesmente sair comprando produtos de forma aleatória sem um objetivo claro. Fica no vídeo para te explicar melhor. Acontece que um dos principais erros do investidor é que ele monta o seu portfólio de investimento através de produtos. Ele ouve o vizinho falar que fundo imobiliário está rendendo bem, começa a investir na categoria de fundo imobiliário, vê uma manchete de jornal sobre Tesouro Direto e começa a comprar Tesouro Direto e monta um portfólio do qual passa a ser uma coxa de retalhos com vários produtos amontoados um em cima do outro sem um objetivo claro de investimento. Acontece que o investidor montar um portfólio dessa maneira, ele, no momento de uma maior volatilidade, de um mercado um pouco mais imprevisível e ele não entendendo bem o objetivo da sua carteira, ele vai acabar vendendo. E ele vai acabar vendendo no pior momento possível do mercado, né, que geralmente são os mercados mais estressantes, mercado de baixa, com maior volatilidade, e acaba levando prejuízos e logo depois recomeçando uma tarefa, uma estratégia do zero, ou até mesmo se afastando do mercado financeiro, se alocando de uma forma muito mais conservadora e que com um portfólio do qual ele não vai conseguir cumprir seus objetivos de médio e longo prazo. O ponto de virada aqui é você entender que o seu portfólio ele tem que atender principalmente 4 pilares. O primeiro é o pilar da proteção. É um dinheiro do qual você deve ter uma liquidez mais curta, você deve ter um acesso mais fácil e que ele não vai ter uma volatilidade tão grande. Principalmente com uma carteira de renda fixa com prazos menores ou com liquidez imediata, você faz essa composição do portfólio, do qual a gente considera a parte de proteção. A outra parte do portfólio pode ser considerada a parte de crescimento, do qual você pode investir em ações, fundos de private equity, empresas diretamente, você se empreendendo, isso é um tipo de investir em crescimento, você investindo no seu próprio negócio. Então, isso é uma parte um pouco mais arriscada. Então, ele não pode se misturar no mesmo colchão da proteção, porque essa parte do portfólio ela deve exigir oscilação. Ele acaba tendo oscilação, principalmente se você estiver no mercado de ações, do qual você tem que pensar num prazo um pouco mais de médio a longo prazo na hora do investimento. O outro ponto fundamental do portfólio, o terceiro pilar, é o pilar da renda, do qual você tem que estruturar seu portfólio para te gerar uma renda passiva ao longo do tempo. Você pode até, na fase de construção do portfólio, você não fazer a retirada dessa renda. Porém, você investindo em títulos, principalmente títulos um pouco mais longos, do qual são indexados à inflação, que dá uma proteção e ganhos reais contra a inflação, compõem bem essa parte do portfólio, ou até mesmo ações pagadoras de dividendos, ou fundos imobiliários que têm dividendos mensais. Você pode compor essa parte do portfólio com uma parte mais focada à renda. O quarto e último pilar é o pilar da sucessão. Na hora de você construir um portfólio, você tem que entender como que está a sua estrutura sucessória, quem são seus herdeiros, como que vai ser essa via de transição para na hora de você não estar mais presente e você poder organizar isso de uma forma que seja tributariamente eficiente, de uma forma sucessória. Então você consegue comprar através de produtos como o VGBL ou até mesmo um seguro de vida perpétuo, alguma forma para você ter essa proteção sucessória. Em cada função desses 3 pilares, eles requerem produtos, prazos e estruturas diferentes na hora de investir. Você tem que entender que cada um tem que ter sua função.
E a partir daí, você definindo a função de cada área do seu portfólio, você começa a realmente fazer a escolha dos produtos com base nos seus objetivos deles. E assim, uma forma prática de você organizar seu patrimônio é você dividir ele em caixinhas. Você vai ter uma parte do patrimônio que você vai considerar a liquidez, o colchão, do qual vai ser sua reserva de emergência, que deve ser em torno de 10 a 12 meses do seu custo fixo mensal, para você ter isso como uma reserva. Se você precisar ter um gasto extraordinário, precisar talvez trocar o carro, você possa compor uma reserva e uma parte do seu portfólio do qual ele vai ser uma liquidez mais curta, ou de títulos pré-fixados curtos, ou até mesmo de um produto de liquidez diária, um CDB, um fundo DI de algum banco. Acontece outra parte também do portfólio, outra caixinha que a gente deve pensar, é a do médio prazo. No caso, por exemplo, o objetivo de comprar uma casa daqui 4, 3 anos, ou o objetivo de levar minha filha daqui 2 anos para fazer faculdade em outra cidade. Então você estrutura seu portfólio com produtos um pouco mais alongados, porém que estão uma rentabilidade um pouco maior do que essa estrutura de produtos um pouco mais curtos. Esses instrumentos de médio prazo acaba que eles precisam de uma previsibilidade maior, eles não podem ter uma volatilidade muito grande, dado que ele tem um objetivo de médio e curto prazo para ser atingido. Então você tem que rodar, escolher produtos dos quais eles atendam esse objetivo. A terceira caixinha, nesse caso, é a caixinha de patrimônio, do qual você olha com prazos acima de 10 anos. Esse caso, você geralmente utiliza por produtos de renda fixas atreladas a inflações com prazos mais longos, principalmente com emissores como o governo brasileiro ou títulos do governo americano, do qual são emissores com maior qualidade, ou até mesmo emissores privados, só que com uma qualidade de crédito muito superior. Ou até mesmo investindo no seu próprio negócio, investindo em imóveis, ou investindo no mercado acionário. Essa é a parte do seu patrimônio, do qual é um dinheiro que você tem que pensar que é uma estrutura de patrimônio. É uma estrutura que você não pode ter acesso no curto prazo e que ele permite uma volatilidade, permite que você aguente. Isso, lógico, essas 3 caixinhas que eu quis separar, depende muito da sua fase da vida e do seu objetivo. Dependendo da fase de construção de patrimônio, hoje, para uma pessoa de 60, 70 anos, já não faz tanto sentido. Isso faz mais sentido para uma pessoa de 30, 40 anos, do qual ainda está construindo o seu patrimônio e que deseja se aposentar em 30, 20 anos. E assim, se você misturar essas caixinhas, você acaba podendo ter prejuízos, porque vamos dizer que você acabe em um momento de oscilação, vendendo tudo e você acaba saindo com prejuízo do qual era um investimento olhando já mais para médio e longo prazo. Então você tem que definir isso de uma maneira bem organizada com o seu gestor, com o seu assessor, com o seu consultor de investimento, para que essas caixinhas sejam bem distintas na hora da sua alocação. E assim a gente vai para uma segunda camada ao analisar a gestão de portfólio. Quando você define que existem essas 3 caixinhas, você tem que definir o seu objetivo hoje e qual estado da sua vida você está. Se você, por exemplo, tem 30 anos e está começando a vida agora, acaba que você pode tomar mais risco, você tem espaço para uma volatilidade na sua carteira, dado que o seu horizonte de investimento é muito longo. Agora, se você já tem mais de 70 anos, ou 60 anos, seu objetivo hoje já tem que converter para uma situação de preservação de patrimônio e arriscar menos. Então, talvez um portfólio mais focado em renda fixa, mesmo com prazos um pouquinho mais longos, seja razoável e você vai reduzindo esses prazos à medida que você vai aumentando a sua idade, à medida que você vai ficando mais velho. E por isso que na hora que você olha na internet, qual é a melhor carteira de investimento para 2026, 2025, do ano, que seja, geralmente essas carteiras, elas são fadadas ao fracasso, porque elas não atendem seu objetivo. Você vai pegar uma carteira genérica, uma carteira formada por uma pessoa que não te conhece, não conhece seu objetivo e vai tentar replicar ela. E a partir que essa carteira mostrar um pouco de volatilidade, mostrar um pouco de risco, você vai acabar falando, não, essa carteira não presta, talvez foi uma escolha errada. Mas na verdade, a escolha errada foi você não definir seu principal objetivo.
E uma outra camada na hora de você investir, você olhar que é um pouco uma segunda derivada ao olhar investimentos, é você começar a olhar a questão da diversificação global. É você olhar para, principalmente quando você é mais novo e você busca crescimento do seu portfólio, é você se posicionar no mercado acionário americano, você se posicionar em tendências tecnológicas e tendências de mercado, do quais sejam de pontas e do que você realmente consiga ter retornos extraordinários e moeda forte. E escolhendo dentro dessa camada, por que escolher os Estados Unidos como o principal mercado? Porque os Estados Unidos, nos últimos 50 a 100 anos, é o principal mercado que vem atribuindo inovação. É um mercado que hoje ele puxa inovação, ele puxa empreendedorismo e do qual hoje você tem alguns desafios, por exemplo, um déficit fiscal americano muito alto, questão da dívida pública americana, você tem questão da recessão chinesa, questão de aumento de guerras, porém, os Estados Unidos ainda continua sendo esse polo seguro no mundo em termos de segurança jurídica, em termos de um bom lugar para empreender, e acaba que isso passa pela sua gestão. Na hora de você construir seu patrimônio, você deve pensar em diversificar e principalmente numa moeda forte e algum mercado que busque crescimento, a ideia é que talvez seja os Estados Unidos passe por ele. E assim, ao você alocar, investir pensando em 30, 20 anos para frente, ignorar o principal ecossistema de inovação do mundo, é basicamente você ficar fora de uma onda, você ficar fora de uma tendência mundial, investindo, se concentrando e não diversificando, além de você estar aumentando o risco da sua carteira, dado a sua baixa diversificação geográfica. Rafael, e como que é essa aplicação? Como que isso funciona na prática? Eu vou falar um pouco como funciona no meu trabalho. No caso, o gestor de patrimônio, ele deve sentar com o cliente, ele deve entender seu estilo de vida, ele deve entender o perfil de risco da pessoa, ele deve entender a necessidade dela, o que ela está buscando na hora de investir, se ela precisa realmente investir fora, se ela precisa de um seguro de vida, se ela precisa, o que ela precisa para se organizar e qual que é o principal objetivo dela. A partir daí, você desenha uma estratégia de investimento, uma estrutura de investimento organizada, do qual vai atender esse objetivo a médio e longo prazo. E assim, vai atender o seu objetivo a médio e longo prazo, alocando nas diferentes caixinhas, estruturando o percentual de como deve ser feito, além disso, junto com uma seleção de produtos bem estruturada. Depois dessa estratégia de alocação e de estruturação de um portfólio a médio e longo prazo e com os objetivos também para cumprir o objetivo de um colchão de liquidez de curto prazo, você tem o acompanhamento. O gestor vai te acompanhar durante anos, do qual ele deve fazer parte da sua vida, ele deve ser um conselheiro de altamente confiança para você nessa composição. E à medida que o cenário vai mudando e seu estilo de vida vai mudando, os seus objetivos vão mudando, ele vai readequando a carteira a ele. É assim que deve ser feito um trabalho de um profissional. Assim, a recomendação do produto ele passa a ser apenas uma data específica dentro de todo serviço e amplitude do que ele vem te entregando, no qual é apenas um detalhe. O objetivo final é atender, estruturar o portfólio, o acompanhamento do portfólio ao longo dos anos com você. Eu sei que essa é uma mentalidade difícil de internalizar, porém você deve pensar agora não qual produto que eu devo investir, meu portfólio está indo bem, meu portfólio está indo mal, mas se o meu portfólio está atendendo os objetivos, ele está caminhando realmente para o meu objetivo de médio e longo prazo? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Dessa forma, eu convido a você seguir o canal, me acompanhar aqui no YouTube, me acompanhar no Instagram também. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar um comentário, pode entrar em contato no direct do Instagram também, que eu respondo através de lá. E eu estou aqui para ajudar pessoas e famílias para investir melhor o seu dinheiro. Obrigado.